Bom dia, people! Estamos aqui no nosso Aline Convida, toda última segunda-feira do mês. É um dia de um convidado super especial e hoje teremos aqui a Camila, do Filhos no Currículo, para a gente falar de um tema extremamente importante. Vocês sabem que quando eu trago aqui o tema de desenvolvimento infantil, de família, a gente abrange esse olhar para todas as relações. A relação da mulher com ela mesma, o casamento, esses pais com a criança, o desenvolvimento da criança, o nosso autocuidado e também a necessidade de a gente olhar para essa relação dessa mãe com a carreira profissional. Muitas mulheres, elas se sentem muito felizes de ficar em casa e de cuidar dos seus filhos e se sente preenchida com isso. E outras simplesmente querem continuar a ter as suas carreiras e também se sentir uma mãe presente e também sentir que está fazendo um bom trabalho com os seus filhos. Então, é importante que a gente olhe essa relação da mulher, da mãe, com a sua carreira, com o seu trabalho, com as suas ambições, de querer continuar crescendo, de continuar se desenvolvendo, tanto na sua vida profissional quanto como mãe. E a gente precisa exercitar o olhar para isso, visto que esse desafio, ele é muito novo na nossa sociedade. As nossas avós não tinham que lidar com isso, né? As nossas mães começaram a lidar com isso, mas ainda sem muitos estudos, sem muita noção do que esse ir para o mundo profissional traria para dentro de casa, quais seriam as consequências da mulher também sair de casa para trabalhar. Ainda era muito início, né, desse movimento. E agora a nossa geração já pode olhar para trás e falar: meus pais saíram para trabalhar e como é que foi isso? Como é que ficou em casa? O que que isso significou no desenvolvimento das crianças? E agora a gente está olhando para esse momento com muito mais consciência. E a Camila tem uma história muito interessante nesse sentido, né, de uma profissional que se viu mãe e teve que tomar decisões em relação a esse equilíbrio. Deixa eu ver se a Camila já chegou aqui. Eu acho que não. Ah, já tá aqui, ó. Acho que eu consegui chamar. Foi, acho que foi. Bom dia, Oiê, bom dia! Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Aline. Muito prazer estar aqui, viu? De verdade, sou super fã aí do seu trabalho, então é uma honra ter recebido esse convite para a gente trocar sobre esse assunto. Ai, que bom, Camila, obrigada. Obrigada por estar aqui começando a nossa semana com essa conversa que é extremamente importante, o exercício, às vezes incômodo, porém necessário, de refletir sobre essa relação. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, de quem é você, o que você faz, que é esse seu projeto de filhos no currículo para o pessoal que está aqui que ainda não conhece, ter essa chance de entender como que você está inserida nesse movimento. Boa! Então, gente, vamos lá. Eu vou me apresentar a partir dessa minha história, porque ela está intimamente relacionada, de fato, com a construção da Filhos no Currículo. Então, eu venho de uma história, de um desejo muito grande de ser mãe, Aline, uma expectativa altíssima. Então, é super importante que eu traga também para vocês um pouquinho dessa parte pessoal, porque eu acho que a gente não tem duas vidas, né? Então, é isso que a gente acredita, a gente tem uma vida só. E nessa uma vida estão os nossos filhos, os nossos sonhos, quem nós somos e o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente quer ser também. E eu tinha um desejo muito grande de ser mãe e não tinha, a verdade é que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar muito e sempre fui numa vida num piloto automático, daquela coisa do tem que fazer uma faculdade, tem que terminar, tem que arrumar alguma coisa. Então eu venho dessa ideia de sempre só seguir o fluxo automático da vida. E um desejo imenso de ser mãe, porque dentro da minha vida pessoal, eu perdi a minha mãe num acidente de carro, quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sou uma das sobreviventes desse acidente, e esse é um tema super sensível para mim, porque a verdade é que eu venho de uma formação, e aí nada julgando o meu pai e a minha família, de alguém que não entrou em contato com nada das emoções. Qual é Então, a imagina, eu sou advogada de formação. Eu sei. Então, assim, só que a minha família, nesse contexto, eu não entrei em contato com as minhas emoções quando criança.
né? A gente viveu um luto, um trauma muito grande, toda a família. E eu fui varrendo tudo para debaixo do tapete, aquela coisa assim, né? Eu fui arrimo de família, a gente não falava desse assunto de emoções e educação nesse nível de profundidade que a gente conversa hoje. E eu me vi só contando a minha história como se fosse em terceira pessoa, né? Era como aquela menina que perdeu um dia a mãe, enfim. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei como advogada naquela sucessão de carreiras, né? Quase que meu pai é advogado, a minha mãe foi procuradora, então era quase que uma consequência natural eu também ir para esse caminho. Eu nunca me questionei nem nada disso. Só que é como se não fosse eu. Não me sentia pertencente, incluída naquele universo. E eu só descobri isso depois também que eu virei mãe. Eu fiz uma primeira transição de carreira e eu fui para pedagogia, então eu estudo muito sobre esse assunto de educação também, porque o meu desejo tão grande de ser mãe me fazia querer ser uma mãe perfeita. E aí a gente fala depois disso, mas eu desejei muito esse lugar, muito, muito mesmo. E aí quando eu me tornei mãe, eu brinco que não fui eu só que dei a vida para os meus filhos. Os meus filhos também me trouxeram vida, né? Então, eles me trouxeram a conexão com a minha própria vida. Porque até então era como se eu vivesse num projeto paralelo de vida, ou um piloto automático. Então, quando eu entrei em contato com a chegada de uma criança na nossa vida, né, da Isabel, que é a minha primeira filha, quando ela chegou, foi todas as expectativas que eu tinha, na verdade, foram por água abaixo. Expectativa do quê, por exemplo? Eu acho que eu romantizei, eu idealizei, eu tinha uma visão sobre aquele meu papel muito fora da realidade. Eu Tá. demoro, a minha filha vai fazer 7 anos esse ano, e eu demoro esse tempo, que o João tem 4, vai fazer 5, para hoje estar encontrando um pouco mais sobre esse lugar de mãe, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é, quando a Bel chegou, eu tive o comportamento comum de muitas de nós, que é dizer que nada mudou. Uhum. Maravilhoso. É negar essa mudança, é não aceitar essa mudança. Então, muitas mulheres que estão no mercado de trabalho, elas ficam grávidas e é como se eu preciso trabalhar mais para não mostrar minha barriga. Eu preciso disfarçar isso aqui, né? Porque isso não vai me atrapalhar. Não gerar incômodo no pessoal. Eu tô igual. Tô igual. Então, assim, isso aqui não vai me atrapalhar. Isso aqui não vai me atrapalhar, né? Então, é como se a gente encarasse a chegada de um filho não aceitando a transformação que isso vai gerar em nós. E aqui, o que eu quero é impossível você ter um filho e não ser transformada. Seria até burrice da nossa parte. Seria um desperdício. Eu tava falando com uma amiga recentemente que tá grávida assim pro final, e o meu conselho para ela trabalha também, né? Meu conselho foi: se lembre de se conectar com o seu neném. Porque eu sei como é essa vida do trabalho, essa transição, eu não vivi, o universo me raptou antes, mas eu sei o que era, eu também era advogada antes, eu sei como é que é a rotina. E ela te suga a ponto de você esquecer que você está grávida ou inconscientemente jogar para debaixo do tapete para você aparentar essa normalidade. Se conecte, Exatamente. olhe a mão na sua barriga, fale com o seu bebê, lembre que tem um bebê aí dentro. E olha isso como é um afastamento. E eu sinto que isso que você contou agora, esse movimento, tem a ver com o movimento que você iniciou a sua história. Eu fui Exato. criada para conquistar. Uhum. Eu fui criada para conquistar minha formação na escola, uma boa faculdade, depois uma profissão, depois uma promoção. A gente foi criada para conquistar a nossa geração. Não faz sentido, porque as nossas mães foram a primeira Uhum. geração a ter uma carreira, né? Começar a ter uma carreira. Então, é normal que os nossos pais quisessem que a gente também mantivesse esse movimento de ir para o mundo. E assim crescemos. Temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. E aí, interessante que esse piloto automático, ele simplesmente continua quando você está grávida.
E essa desconexão com o nosso sentir, né? Do que a gente gosta, quem a gente é, o que a gente quer, é quase que a gente nunca reflete sobre isso. E aí, quando você entra em contato com um bebê, ele te leva para esse lugar, inevitavelmente. Ou você se anestesia, né? E você se desconecta do bebê, que é o que eu fiz. Então, aqui, falando para vocês, assim, abrindo mesmo meu coração, eu não tinha disponibilidade emocional de conexão com a minha filha. Não era por uma falta de desejo, era por uma falta de não conseguir entrar em contato com o tanto de coisa que vem. Porque aqui a gente precisa, acho que a gente está num espaço seguro, a gente ama os nossos filhos, mas junto do amor vem medo, vem tristeza, vem solidão, vem frustração, vem dor, tudo numa proporção grande. Não é É, só o amor que vem todas as emoções. Então a gente é invadido por assuntos que a gente até então não conhecia. Então, por emoções, por sensações, por questionamentos e angústias que até então a gente não conhecia. Então, por isso que quando a gente está grávida no mercado de trabalho, por exemplo, a gente até pode fazer muitos planos de como vai ser, mas a gente não sabe como vai ser. não. E você pode planejar, mas é quando eu tiver filho, e aí quando eu quero. E às vezes a mulher fica tão nesse movimento importante de eu quero engravidar em julho, porque aí nasce em março, porque daí eu tiro férias em dezembro, porque daí com um ano ele vai estar. E aí você fala assim, gente, a vida não está numa planilha de Excel, mas a gente. Fala, desculpa. Tem quantos anos? Eu Acho faço que 39 daqui uma semana. bem, bem parecida, assim, da mesma geração. Eu tenho 35. E eu fui a primeira das minhas amigas todas a ter filho, porque agora as mulheres estão esperando cada vez mais para ter. Então, eu que tive com 28, as minhas amigas mal eram casadas. Exato. Agora que elas estão se planejando, elas ficam falando isso pra mim, eu fico, não, querida, não, é o oposto. Você vai ver que na hora que você engravidar, vem um monte de causa, assim, às vezes já na gravidez pra te mostrar. Não dá pra ter controle. Não Não. dá. Quanto mais você quiser colocar a gravidez numa agenda, pior fica. E aí, às vezes, dá até dificuldade de engravidar. Então, relaxa, libera É, antes. E Até o... vai também, e na sequência, sabe, tudo isso acaba gerando, por exemplo, assim, o planejamento, quando você, antes de engravidar, você fala assim, quando o bebê nascer, eu vou pôr numa creche, quando o bebê nascer, ele vai ficar com a avó, ele vai fazer, então, gente, aqui eu não tô falando que não é importante você planejar, é claro que é importante pensar sobre prós, contras, sobre como que você, o que que é inegociável para você, o que que vai te importar mais, quais são os seus pensamentos sobre gravidez, sobre filho, antes até de ter filho, ou estudar, como você propõe um monte de cursos enfim, reflexões. Então, eu não estou falando que não é importante isso, é super importante, mas a gente tem que deixar margem para a vida que acontece sem o nosso controle, porque a gente não conhece quem são os filhos que a gente vai ter, a gente não conhece quem é a mãe que a gente vai se tornar, a gente não sabe o que que é inegociável para a gente quando você se torna mãe, né? Quais são os seus valores dentro da sua família, dentro da sua casa e como você vai conquistar essa rotina. Então, nessa história da Bel, o que que aconteceu foi, eu varri tudo para debaixo do tapete. Eu fui aquela que contei que estava grávida com 16 semanas para ninguém perceber. Porque eu achava, e aí, gente, olha o quanto de crenças e vieses a gente carrega sobre o assunto, porque eu achava sim que filho era um problema na carreira e que era uma questão, sabe? Então, eu entrei em contato com isso, com os meus vieses, o quanto que eu duvido de que filho e carreira possam caminhar juntos. Por isso que Amiga, a gente construiu a empresa. você trabalhava quando você engravidou da Isabel. E aí Isso. uma licença maternidade, que era o quê? Quando você estava nesse Eram trabalhando. 4 meses, era 4 meses, e eu já fui negociar de cara para ter 2 meses não remunerado para eu ficar 6. Porque Aí eu você... falei, não, eu quero ficar, e aí eu ainda fiquei mais um mês de férias. Consegui não remunerado, né? E aí você voltou com ela com 7 meses. Isso, aí eu voltei, a Bel tinha, acho que já tinha 8, porque acabou pegando um período de férias. E quando eu cheguei no meu trabalho, eu estava muito feliz de voltar. Porque, de novo, mais um viés, era como se eu só existisse longe dos meus filhos. Muito. E eu sinto muito de falar isso para vocês, mas era uma sensação de que eu precisava estar longe da Bel para eu existir.
porque era como se eu não conseguisse do lado dela, eu só sobrevivia. E é uma questão dura de dizer, muito dura, gente, de verdade. Tô abrindo meu coração aqui, mas é muito duro de dizer isso, mas a sensação de que a gente tem que existir longe deles, né? E de que a maternidade também é só a exaustão e só a parte horrível. E não é. E aí o que aconteceu foi, eu voltei pro trabalho dizendo que estava tudo bem, né? Eu estava totalmente revirada, mas eu fui no modo que eu sabia, que o modo que eu sabia era dizer que tá tudo bem e não olhar para as nossas questões. E eu Pra mim, continuei. quando você fala isso, Camila, eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui se identificando e não precisa ser necessariamente com relação à volta ao trabalho ou ir para o trabalho, mas identificando com este tipo de pensamento. Quando as coisas não estão tão bem, a gente olha no espelho e mascara isso dizendo, eu tô bem. Para mim, a melhor palavra que define isso, que é uma palavra que vem se usando muito, que é um termo que eu não gosto, é a mulher guerreira, né? A mãe guerreira. Uhum, uhum. É a força. Essa força que sim nós temos, mas também somos sensibilidade, também somos sentimento, né? Também temos os nossos momentos de fragilidade. É como se a gente pegasse toda essa fragilidade e escondesse por baixo de uma armadura Perfeito. de guerra. Então, o mundo é duro, o mundo é. Uhum. Eu vou vestir essa armadura para eu sobreviver, para eu ser forte, para eu dar conta. Então, eu viro a mulher guerreira. Ela tem uma armadura linda. Você vê a mulher guerreira na rua, ela anda com firmeza, ela fala com seriedade. Quando ela tira a armadura para dormir, ela não se reconhece mais. Exato. Ela não sabe descansar, ela não sabe pedir ajuda, né? Então a guerreira, ela tem, eu acho que assim, a gente tem várias roupas que a gente pode usar na nossa vida e para cada circunstância e momento talvez faça sentido você usar a armadura, mas saber tirar a sua roupa e colocar um roupão e descansar também é importante, né? Então essa sensação, eu acho que eu fui uma que desde os meus 4 anos eu aprendi a ir para o mundo dessa forma. Mas eu não sou dessa forma. Então é um monte de contradição, né? Eu nunca me senti assim, ai, como é que eu tô? Como é que eu sou forte desse jeito? Então tá tudo bem, tá sempre tudo bem, nada é um problema. Só que aí você não sente, você se desconecta, é dissociação, Mas né? não. Exatamente. Então, eu vivo isso. Então, eu me senti completamente dissociada do meu sentir, de quem eu sou, da minha vida. Tanto é assim que eu voltei para o mercado de trabalho e aí eu engravidei de novo do João, né? Porque aí Logo a na gente, sequência. a vida vem, né? A Bel tinha 1 ano e 4 meses, quando eu comecei a respirar um pouco, eu engravidei de novo, eu sempre quis mesmo. E quando eu engravidei do João, aí foi uma loucura emocional porque a gravidez do João me jogou no chão, assim. E eu pedi demissão grávida do João. Ai, você estava grávida. Tava. Eu pedi porque eu não me reconhecia mais. E eu não conseguia mais sustentar uma mentira, uma farsa. Eu tava me vendo agressiva, eu tava me vendo nervosa, eu tava me vendo triste, eu tava com muita, muita confusão. E eu não era mais capaz. E de verdade, sabe? É aí que tá, quando a gente fala da guerreira. Você estica a corda num tanto Até o limite, que, né? que você estoura. E aí o corpo estoura, você adoece, você fica de cama. Então, assim, é real, entende? E isso aconteceu comigo. Então, eu estourei a minha corda. Estourei num nível muito sério. E eu fiquei muito mal. Então, Nesse momento, assim, pré-pedir demissão, quais eram os dilemas que você sentia? Aline, era quase que eu precisava fugir, assim, daquela situação. Não era nem uma questão, assim, Do trabalho. é, eu não sabia mais estar ali. Eu não conseguia mais. Então, assim, foi muito sério o que eu vivi. E muito sério a ponto de eu falar, não, gente, deixa eu sair daqui. Sabe quando você não sabe estar nas coisas? Você não sabe estar nas suas emoções. Então, eu não via outro caminho, porque como eu não sabia pedir ajuda, não sabia falar sobre esse assunto, não sabia que a minha força também estava na minha vulnerabilidade, também estava no meu sentir, também estava na minha conexão, também estava na minha voz, né? Então, eu achava que eu tinha que resolver tudo sozinha.
e que a gente resolve sozinha e depois a gente conta uma história de sucesso. Isso. A, a gente não vive a história de Olha, sucesso. Só depois, só depois. que interessante. Então, antes da Isabel fazer 2 anos, você saiu, né? Pediu demissão. Uhum, Eu tava vendo perguntado, que eu até anotei aqui para trazer, porque eu acho que é bem legal, da FGV, que em média 48% das mães deixam o mercado tradicional de trabalho até a idade de 2 anos do seu filho. Eu achei exatamente. extremamente impactante. É É uma impactante. clara dessa dificuldade de lidar com os dois mundos. E Exatamente. essa, Eu você entrei nesse dado. Eu entrei nesse dado e eu não conhecia ele também. Porque naquele momento era só eu que vivia esse problema. Porque a gente é, acha que tudo que é só eu, né? E tem até esses movimentos que quando a gente abre a voz, aí a gente escuta eu também, eu também, eu também, e quanto é importante. E nesse movimento, assim, eu acho que eu tenho um impulso de vida muito grande, eu tenho muita vontade de estar aqui, de estar viva, de honrar minha vida, enfim. E eu fui, então, a buscar um pouco mais. Falei, não é possível que ser mãe é isso. Tipo, não dava para mim, assim. Eu não tinha como aceitar que esse é um sonho meu, eu quero realizar, e aí eu me vejo nesse lugar sozinha, com tanta dor, e é isso, pronto, acabou. Tipo, aceita e vive a sua vida desse jeito. Eu falei, não, tem que ter um jeito de eu gostar de mim. Tem que ter um jeito de eu sentir prazer, de eu ser feliz, eu mereço tudo isso também. Então eu fui num processo e venho num processo, porque é uma jornada, de me conhecer e de aceitar essa transformação. E aí veio, então, essa conexão com a Michelle, que é a minha sócia, quando a gente fundou a Filhos no Currículo, com esse desejo de os filhos, eles vêm para somar no nosso currículo. Eles geram uma transformação a ponto de a gente desenvolver muitas novas habilidades, se a gente quiser, se a gente aceitar, se a gente trabalhar elas, para que a gente coloque eles no nosso currículo. E esse é um assunto de todo mundo. Então a gente conversa com pai, com mãe, com líderes dentro das organizações para falar desse tema. É maravilhoso. muito mais uma forma da gente sensibilizar e discutir de que forma a gente pode conciliar filhos e trabalho, de uma forma em que seja sustentável e saudável para todo mundo, Isso, inclusive, respeitando, ouvindo, exatamente, e inclusive para as crianças, né? Então, quando a gente olha para esse caminho, tem muito a construir. E a gente vem, nesses 4 anos, fazendo uma construção intensa dentro do mercado de trabalho para a gente revisitar. E o que eu venho falando é justamente sobre essa história que eu conto, para que a gente se escute, para a gente tenha empatia, para que a gente possa perceber que quais são as habilidades que a gente também desenvolve. Porque hoje, como profissional, Aline, eu sei quem eu me tornei, uhum. né? E você também, eu vejo pelo seu caminhar, assim, a gente sabe que os nossos filhos são potência, eles são um convite para a gente crescer como pessoa. É uma evolução se a gente se deixar, se permitir entender que a gente vai ter que olhar para muitas questões, que não é fácil, que não é, mas não é impossível, e é o convite que a vida faz. É o convite que, se a gente nega, ele continua batendo na porta, né? Todo dia, E todo dia. tem uma reflexão que eu fiz antes da pandemia. Eu olhava para o meu estilo de alunas, né? A gente sempre faz pesquisa. E eu pensava assim, eu não te conhecia, né? Uns 2, 3 anos atrás. Eu pensei, gente, eu preciso de um jeito, ter um jeito de chegar nas mães que trabalham 8, 10 horas por dia e têm filhos. Por quê? Porque elas não vêm para os meus cursos. Porque elas têm um pensamento um pré-conceito de que eu não cuido do meu filho, então eu não preciso estudar, eu não preciso saber. Ela desliga este botão para continuar na carreira. E eu não conseguia chegar até elas. Eu via que esse número podia ser maior. E eu comecei a estruturar um projeto para levar para empresas. Aí eu congelei ele porque veio a pandemia. Mas eu cheguei também, assim como uma sócia, eu cheguei a fazer entrevista com 10 executivas, mulheres,
de todos os níveis, de gerência para cima, desde gerência a grandes diretoras de multinacional. Desde filhos pequenos até mulheres com filhos de até mais ou menos uns 10 anos, foi o que a gente entrevistou. E me chamou muita atenção uma dessas executivas, Camila, que é um caso oposto ao seu. O seu, você em 1, 2 anos viu, cara, essa vida não tá funcionando, algo está errado. Naquele instante você não devia saber exatamente a resposta, mas você sentiu profundamente que você precisava parar para buscar essa resposta, né? Foi, Sim. tem alguma coisa errada, eu preciso entender, deixa eu descer, deixa eu parar esse trem, dar uma descida e avaliar. Esta executiva, ela não fez isso. Algo estava errado e ela foi indo. Algo estava errado, ela foi indo. Algo estava errado, ela foi indo. Algo estava errado, ela foi indo. E ela tem, na época que eu entrevistei, tinha um filho de uns 7, 8 anos, que já tinha acabado de ser convidada a se retirar de uma escola e estava em outra. E ela me contando, era só uma entrevista para eu entender as dores da mulher executiva, de equilibrar. Então eu não estava ali para dar opinião de nada, ela nem queria saber minha opinião. Eu só ouvi e anotei. E foi muito doloroso para mim, Camila, porque dava para ver e ficou muito claro agora que você falou, né? A gente sente que precisa desligar a conexão com o filho para se conectar com o trabalho, porque Uhum. a sensação é que você não tem energia vital para os dois, de forma igual, assim, né? Uhum. Então, quando você falou isso, eu lembrei dela, dessa mãe, dessa executiva, que desligou a chave filho. Então, ela é uma executiva super bem sucedida, diretora de uma área assim, de América Latina, de uma multinacional, né? Tem babá, colégio caríssimo, e ele estava no segundo colégio, cheio de problema. A professora chama o tempo inteiro, a escola chama, é super agressivo, bate em todos os amigos, não para babá na casa dela, troca de babá, troca de babá. E eu sentia que ela falava isso com pesar, e ela sempre buscava falar mais do trabalho. Ela falava um pouquinho do filho e voltava pro trabalho, falava um pouquinho do filho, porque dói, sabe, Dói Camila? muito. E essa É, desconexão, desculpa, que você está trazendo, eu sinto ela hoje ainda presente em mim. Porque o que eu quero trazer é o trabalho, ele pode ser uma fuga muito importante para nós, enquanto a gente não tem apoio para cuidar do que a gente faz com os nossos filhos, né? Assim, apoio emocional, porque é muito difícil encarar quando você não consegue se conectar emocionalmente. Eu falo de quem não consegue, de quem precisa se esforçar imensamente para ter. E aí você falou, né, sobre energia vital. Realmente, a gente não consegue. E quando você vê, gente, todo dia você tem uma pergunta na sua vida. Todo dia você recebe uma pergunta, né? E todo tempo você está fazendo escolha. E é muito fácil você ir para outros caminhos que a escolha, porque o trabalho gera mais reconhecimento. O trabalho gera mais glamour. O trabalho gera mais importância, o trabalho gera reconhecimento. Então, você vê uma pessoa bem-sucedida no trabalho, tipo a Filhos no Currículo dando certo, a Linda de Rosa dando certo, gera uma admiração muito grande, gera um reconhecimento, né? Então, não é à toa que eu também, na Jornada da Filhos, tipo, a gente veio para São Paulo, eu vim trabalhar aqui, de repente eu vi toda a minha vida desmoronando de novo, eu falei, gente do céu, como é fácil é não rápido. estar rápido, gente. É rápido. E eu vi quando, por exemplo, a gente saiu na Forbes e tal, eu falei, uau, que máximo, mas tá, o que que é importante? Então, E quando a gente tem que fazer essa pergunta todo dia, ninguém chega assim, puxa, Camila do céu. Aí eu vim falar com você, te parabenizar, porque o João, não, sério, jamais. tá comendo tão bem, mas que menino que se alimenta com prazer, experimenta alimentos. Então, queria te dar um abraço, te parabenizar, porque você deve ter se esforçado muito para ter uma educação alimentar assim tão incrível. Ninguém fala isso, né? É invisível. Não, não tem essa. E aí, assim, é muito louco, porque quanto que a gente também foi educada para ter o reconhecimento externo o tempo inteiro e a validação dos outros. Né? E aí vem uma questão que a gente pode discutir de como a gente cuida dos nossos filhos. Mas a verdade é, no fim do dia, a gente está esperando o aplauso, o like, a bateção de palma, o seguidor, o quanto que. Porque a gente quer isso também. E quando a gente está em casa, ou é você se dando troféu, tipo, e você indo dormir e falar, cara, pô, que bom que hoje eu não gritei, né?
que bom que hoje eu consegui, né? Tipo, uhul! E você se celebrar e você comemorar suas conquistas, porque não vai ter alguém que vai fazer isso. E aí é esse jogo do que é mais atrativo, né? Então, assim, a gente acaba se perdendo um pouco das nossas escolhas. Então, eu também sinto isso que você estava falando, mas a minha pergunta é muito assim, como a gente faz também para ajudar as pessoas a aprenderem a se conectar, porque parece só que é uma escolha consciente Sim. e não é, né? Então, Não, como que você sente? Existe caminho, a mudança ela vem por caminhos múltiplos, né? claro. A gente está falando de uma mudança que vem de dentro para fora, em cada uma dessas mulheres, em cada um desses homens que também se tornam pais e precisam trabalhar. Então, hoje, meu marido teve que fazer uma escolha. Depois que eu terminar essa live com você, eu vou gravar um episódio do meu podcast com uma pessoa que eu admiro muito, super nervosa. Não sei se você é inteligente o suficiente para fazer essa entrevista. E aí, Ah, eu tô nervosa e as crianças estão de férias e tal. E aí ele ficou debatendo entre voltar para São Paulo, que a gente está na praia, e ficar aqui para me apoiar, ficar com as crianças para eu poder. Aí ele ficou debatendo, ele chegou a botar o despertador, ele ia sair 5h30 da manhã para ir. Aí ele deu 6 horas, ele falou, não, vou ficar. E aí eu tenho uma funcionária aqui na praia, ela mandou mensagem às 7 dizendo, eu não vou trabalhar hoje. Pensa, eu falei, marido do céu. Também tem o homem que ele também precisa fazer essa escolha, né? Como que para ele é isso? E ele fez essa escolha, eu vou ficar aqui, vou te apoiar. E remanejou os compromissos dele. E é uma questão que tanto o homem quanto a mulher, eles estão lidando nesse contexto de fazer escolhas, que é o que você falou. Você sempre está diante dessas escolhas. uhum. Como que esse movimento, Camila, você percebe ele já que você está tão engajada nesse processo, como sendo algo interno deste homem, desta mulher que está lá na empresa, e também algo estrutural? Porque não é só eu falar, pô, galera, aqui ó, tem filho, tem que dar atenção, tá? A partir de hoje, todo mundo fique sabendo que eu vou dar atenção pro meu filho também. Como que é isso? Porque eu converso com meu marido. Aí ele fala, tá grávida, não sei o que, vai sair. Pô, a mulher teve filho, agora tá saindo cedo. Aí eu vou educando também aqui em casa, né? Ela tá, das Perfeito. horas vai embora. Claro que ele é pai e tem também os dois lados, né? A estrutura social, do coletivo social e esse despertar interno. Como que você vê isso na prática? Eu acho ótima a sua pergunta, porque o que eu penso é assim, todo mundo tem que estar atento aos pensamentos e às crenças que a gente vai repetindo sem mesmo saber, né? Então eu já fui uma que falei assim, contrata o homem, porque a mulher vai engravidar, né? Então, sim, a gente carrega várias vieses, ou por exemplo, para o homem que ficou com a mulher para ajudar a mulher, alguém fazer uma piada para o teu marido e falar assim, ué, mas os filhos não têm mãe? Né? É, Mas essas crianças não têm mãe, mas cadê a mãe, né? Ou então, enfim, quanto que a gente permite essas piadas, essas brincadeiras, essas provocações, essas cobranças, sem nem se dar conta de que isso é uma cobrança e algo nesse sentido. Então, quanto que talvez fazer boas perguntas seria um caminho, né? A gente fazer perguntas mais curiosas sobre aquilo que a gente quer saber, tanto da gente mesmo quanto dos homens. Então, não tirar, né, não ter assim aquela premissa de que o homem não quer estar em casa, de que o homem não quer fazer nada pela família, pelos filhos. Então, quanto que a gente também precisa diminuir a nossa guerreira, como você disse, porque não é uma luta nós contra eles, e é uma luta com, né? Então a gente precisa pensar juntos em soluções, e é isso que a gente propõe nas organizações. Muitas vezes os nossos eventos, eles vêm como um ahá, sabe? Nossa, nunca tinha pensado nisso. E a partir dele, criam-se grupos dentro das empresas, grupos de afinidade, grupos de discussão, treinamentos da liderança. Então, a gente vai conversar com essa liderança, por exemplo, o que acontece numa casa em home office com filhos na pandemia? Não é óbvio para todo mundo, mas a gente precisa mostrar, gente. A maravilha. gente precisa falar. Então, assim, não é óbvio para todo mundo que a gestação gera uma transformação, que a licença gera uma dor, que voltar do trabalho é um momento de angústia,
e que a gente precisa, mas a gente precisa falar sobre isso. Então eu virei a pessoa que fala sobre os assuntos na medida em que eu fiquei 30 anos aprendendo a não falar sobre os assuntos. Agora eu estou uma grande tagarela. Então eu decidi que eu vou falar para todo mundo sobre isso, mas no sentido de usar a minha voz do não falamos do Bruno, sabe? O encanto, e falar, não, nós falamos de filhos aqui dentro, né? Não num lugar de vergonha, mas num lugar de compor. Como é que a gente compõe? Então, hoje a minha empresa, por exemplo, a Filhos, a gente passa por isso. Nós somos em 7 mulheres dentro da organização. As empresas, as nossas colaboradoras, têm filhos pequenos, conciliam filhos e carreira, e a gente precisa achar um jeito de criar novas formas de trabalhar. Então, a gente tem, cada uma tem uma jornada flexível do jeito que ela pode atender. Agora, no mês de julho, a gente decidiu, por exemplo, implementar um auxílio férias, porque a gente sabe que as mulheres estão com os filhos em casa nas férias, então não adianta a empresa falar, ai, não tem nada acontecendo, lá, não vou ver. Tipo, existe, né? Então, assim, ela quer fechar o olho e fala, não vou ver, não vou ver, não vou ver. E a coisa tá lá. Então, o importante é, quem tá trabalhando em empresa precisa falar. Criem grupos menores, criem Sim. grupos, encontrem outras mulheres, outras mães, outras famílias, vai movimentando, porque o que eu acredito é que o ambiente é feito de pessoas. E Uhum. somos nós que mudamos os ambientes. Então tem uma questão estrutural, mas dentro das estruturas a gente pode fazer algumas mudanças. Nós somos influencers. É, Então, assim, vamos colocar a gente como influenciador, porque a gente influencia o nosso meio, o meio da onde a gente trabalha. Camila, isso eu falo muito sobre isso, né? Nosso discurso é super alinhado e eu acredito que nós somos como pilares de mudança. E os pilares, eles precisam estar em vários lugares da sociedade diferentes. Então a gente vai construindo o nosso pilar, porque juntos eles formam uma grande mudança, né? Então, Perfeito. quando você trouxe de uma forma prática exatamente o que eu acredito. A mudança, ela nasce do despertar individual de cada um. Então, na medida que eu olho no meu entorno e penso, puxa, eu voltei de licença maternidade. E é cruel eu ter voltado da licença maternidade no mesmo horário integral de antes de ter filho. É cruel, isso é cruel. Isso não é justo, isso não tá certo. Eu levanto a mão, vou lá no RH, pô, eu tenho uma amiga no RH, que eu tenho mais intimidade, vou conversar com ela. Poxa, Joana, pô, eu tô sofrendo com isso. Imagino que outras mulheres já tenham sofrido. Você não teve filho também? Não foi difícil voltar? E se a gente pensasse sobre um horário flexível quando a mulher volta? E um mês antes dela ter neném, meio saudável, já trabalha 2 dias de home office para ficar com o barrigão em casa, de boa, descansando. Né? Então são pequenas coisas. A gente não está falando aqui de morrer tudo e nascer de novo. É uma coisa que às vezes é. Eu concordo 100% e o movimento que a gente vê dentro das empresas, muitas vezes são de mulheres que passaram pelo que estão, pela dor, né? E falam assim, cara, eu posso transformar alguma coisa aqui dentro. E pode, é isso que eu quero dizer, assim, talvez não seja para todas, talvez não é todo mundo que vai fazer, daí cada um vai estar na sua avaliação pessoal do que consegue fazer, do que é possível fazer, mas às vezes, Aline, é porque alguém não falou. Não Então, levantou. assim, não presuma também que todo mundo é vilão e Uhum. que o seu líder é um grande vilão, que a sua empresa é uma grande vilã. Porque às vezes não é. Às vezes, e eu gosto de acreditar que as pessoas são boas, então eu vou sempre confiar de que há mais pessoas boas, né? Que as pessoas querem ajudar, que as pessoas querem pertencer, as pessoas querem ser úteis, servir, serem boas. Então, conte com as pessoas. Só que aí volta lá no começo da nossa live, quando a gente acha que a gente tem que resolver os nossos problemas, para Sozinho. daí a gente contar. Que aí a gente tem que resolver sozinha, que a gente não pode contar as nossas dores, que quando a gente fala sobre isso, a gente perde as pessoas. E eu acredito que é o contrário. Eu acredito pela minha própria história, todos os desafios que eu venho enfrentando a partir da minha vulnerabilidade, da minha conexão, eu ganho aliados, eu ganho força, eu ganho pessoas para minha vida. Então, assim, eu acredito que é uma forma de viver. Então, coloquem os filhos no currículo e vão olhando para essa questão, né, de como é que eu mexo aqui
como é que eu mudo aqui? Porque eu não acho que empreender é para todas as mulheres. Eu não Não. acho que todas as mulheres têm que sair do mercado de trabalho. Eu não acho que todo mundo tem que trabalhar ou não trabalhar. Cada uma vai saber quais são as escolhas, porque também não tem mãe que não trabalha, né? Todo mundo trabalha. A gente trabalha muito, então acho que é isso. É muito legal a gente caminhando assim para uma conclusão dessa conversa tão importante de mudar uma imagem que a gente tem. Que começou lá com o início da história da Camila. Ela falando assim: eu sentia que eu precisava provar que eu estava igual, que nada tinha acontecido. E qual é a origem desse sentimento? É o filho me enfraquece, Exato. tá? O filho me enfraquece. E este pensamento, inclusive, Camila, não sei se você também sente isso daí, está afetando a própria instituição familiar em si. Uhum. As mulheres não querem mais ter filho, porque ela Sim, vai estragar meu casamento, vai estragar minha carreira. Então, elas realmente estão vendo as crianças ou a família, os filhos, como vilões do seu desenvolvimento. Né? não sei se você sabe dessa pesquisa, no Brasil hoje 37% responderam de mulheres na idade fértil de que não querem ter filhos. São quase 40%. E quando a gente olha para a Europa e outros países mais, é um problema de impacto e um problema muito grave de economia que a gente tem previsto pela frente, se a gente não tiver uma população que cresça. Então, essa é uma questão grave e de impacto Uau, social, porque quando a gente pensa numa empresa, numa sociedade em que tem mais velhos do que pessoas contribuintes, a gente tem um problema na pirâmide social e a gente tem um problema de impacto social. Então, não é um assunto só de mães, sim. não é um assunto só nosso. Quando a gente olha para essa pirâmide invertida, em que a gente vai envelhecer e ficar muito mais velho, todo mundo vai ficar com 90, 100 anos, e a gente vai não ter pessoas trabalhando. É um problema grave, tá, Aline? Assim, que várias países também estão passando por isso. Não à toa que os países estão olhando para quê? Licença parental de 1 ano, licença não sei o quê, modelo de nananã, porque É, vai ter que pensar, para porque, estimular os jovens a terem filhos. E porque não tem mais família nesse sentido. não é à toa que as mulheres estão tendo cada vez mais problemas de fertilidade também. Também, porque a dia, né? Trabalho, não foco na minha trabalho, 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 eu vou querer ter filho lá perto dos 40, 40. é o que está acontecendo. Aí vai ter um monte de problema. Então, enfim, são várias questões. O universo já está mostrando essas questões. E qual é o meu trabalho que eu sinto assim muito forte no meu coração, que eu sei que é o seu também, é da gente trazer os filhos como força, como potencial. Cara, juro, eu tenho que usar essa palavra, porque não tem outra. Você é muito foda. É isso que você é foda. Você é muito foda. Você é mãe, você trabalha. Eu ia matar no peito meus dois filhos aqui, invadindo a live, invadindo a entrevista de podcast. Você ia fazer. Eu ia matar no peito. Eu ia chegar pra pessoa que eu vou entrevistar e falar: olha, maravilhosa, estou aqui, incrível. E eu tenho que te falar que, infelizmente, eu tô sozinha com os meus filhos em casa. Eu fiz combinados, usei todas as minhas estratégias de educação, mas pode ser que eles não cumpram e pode ser que eles apareçam. Eu ia matar no peito. Cara, isso ia ser muito foda. Eu tenho que gerenciar meu mental pra pensar que eles podem vir, ficar concentrada, fazer as perguntas. Isso é ser muito foda. Você é muito. Você não é a mamãezinha, eu odeio essa palavra mamãe. Ah, não, mãezinha. Mamãe Não, gente, por favor. não me diminui, não. Pô, tô aqui ralando, Não. sofrendo. Negócio, pô, maior desafio você me chamar de mamãezinha. É, não, mãezinha não dá, não Aqui, ó, dá. maquiada, eu sou mamãe da porra. Você já tive minha fase lá, que nem pequeno, amamentando, peitar, Claro. outras fases, mas agora passou, a criança cresceu. A gente tá, inclusive, com os nossos na mesma idade. Então, trazer muito essa força. E você falou da sua equipe, né? Eu quero até compartilhar, trazendo essa mudança de mentalidade para dentro da nossa empresa aqui também. Nós somos um novo modelo de empresa que está sendo responsável por uma mudança profunda na sociedade, não só no Brasil, não, gente, no mundo inteiro. E eu tentei contratar homem e eu Uhum. funcionários da empresa, colaboradores que não tinham filhos. Quase ninguém. Ninguém, nenhuma mulher sem filho ficou. Você acredita? É, acredito. Eu juro que a minha equipe é bizarramente mais produtiva com filhos pequenos.
elas são bizarras, elas produzem num nível, quando a criança dorme. É foco. Não, eu fico pensando, eu falo assim, gente, o que que eu fazia, assim, da minha vida antes, né? Tipo, o que que eu fazia com quanto tempo? Nada. No fim, eu fazia nada. E esse é um convite também que eu quero fazer aqui para quem está assistindo, assim, pense quais habilidades vocês desenvolvem todos os dias com as crianças que vai para o seu currículo, que é isso que a Aline está falando. A gente se torna líder. E é aí que eu quero trazer. Nós nos tornamos líderes, né? Liderança pessoal, liderança de vida. Você não precisa receber um cargo de CEO. Você é a CEO da sua casa, da sua vida, dos seus filhos. Você é líder. Então, coloca o crachá em você mesma de líder e desenvolve todas essas habilidades aí de foco, resiliência, gestão de conflitos, gestão de pessoas, gestão de crise, né? Porque aí você falou, de repente entra gerenciamento de crise. Então, quantas coisas a gente desenvolve e precisa colocar no nosso currículo que são vistas como valores hoje, lá no LinkedIn, e a gente está lá no LinkedIn também, é ranqueada pelo Fórum Econômico Mundial como habilidades do profissional do futuro, né? Habilidades do profissional soft skills. Somos nós. Somos Aham. nós. Então, a empatia, a escuta, a resiliência, flexibilidade, enfim, todas essas habilidades, criatividade, né? Porque você inventa. Todo dia é uma coisa nova. Então, valorizem-se nesse lugar, sabe? A gente precisa se apropriar. Que é isso que E, você falou, né? Você precisa bater no peito e falar, cara, ó, sou eu aqui. vamos pegar essa frase e ressaltá-la. Você precisa se apropriar. Se você chega numa entrevista como a É. minha mamãezinha, aí você vai de coque, nada, porque você é mamãezinha. Ah, eu fiquei 2 anos fora porque eu tive filho. Porque Exato. você vai falar, cara, fui mãe mesmo. Aqui, ó, trabalhei mais que numa empresa. Juro, eu vou vir pra cá e vou me sentir assim, plena, tranquila. Eu posso gerenciar meu próprio tempo aqui. Posso tomar cafezinho quando eu estiver estressada. Porque em casa eu não tomo cafezinho, não. E uma atrás da outra. É saber pensar, negociar sem gritar quando você não dorme. Isso daqui, meu bem, tranquilo. Esses 2 anos que eu fiquei fora, eu só fiquei fora desse ambiente, porque eu fiquei em treinamento intensivo, tá? Perfeito, é isso aí. Essa é a resposta que você tem que dar. Vai. Você vai segura de si. Você se apropriou deste papel. E você valoriza esse papel. E você valoriza isso na sua comunicação, na sua postura. Isso faz diferença para quem tá te vendo. Você vai ter peninha, dozinha, você vai falar, caramba, gostei dela. Olha que interessante como ela encarou esse desafio. De repente ela vai ter esse mesmo olhar Mindset, quando ela encarar os perrengues aqui. Gostei dessa mulher. Aí vai perfeito. são quando você se apropria. Muito lindo. E você integra, né? Você é uma pessoa só. E aí, quando você coloca isso para o mundo, e aí tem uma coisa importante: a gente incentiva as pessoas a colocarem os filhos no LinkedIn, no currículo, que você é mãe, como uma aba ali, né? Porque hoje existe esse conceito de profissional slash, que a gente é várias coisas, né? Então a gente tem uma coisa, barra, uma coisa, barra, uma coisa, e aquilo acrescenta na gente. Então você tem um hobby, você é fotógrafo, você gosta de cozinhar, aquilo te acrescenta. Então, quando você coloca ali, ele também demonstra os seus valores. Porque que adianta você entrar numa empresa que aquilo não é um valor para você, que você tem que esconder, né, que você tem filho. Então, quando você coloca ali, você se posiciona. E você se posicionar mostra exatamente isso. Olha, eu tô contando para o mundo que ser mãe é um valor para mim, né? Que ser mãe me acrescenta. Então, esse é o convite para que todo mundo olhe para isso, se aproprie mesmo e coloque no mundo para a gente gerar essa transformação toda, Aline. Acho que é isso que a gente está fazendo juntas. Maravilhoso. Vocês veem como tudo vai ligando, né? São várias pecinhas. Então você vai se olhar como profissional, você vai se apropriar e ao mesmo tempo você também vai entender sobre criança, como elas se desenvolvem. Então, para arrematar, não é porque você trabalha fora 8, 10 horas por dia que você vai ignorar o desenvolvimento infantil. Você vai continuar sendo a principal referência, mesmo que você trabalhe fora. Né? E o tempo que você está ali junto com o seu filho, esse tempo importa e ainda mais. E não é porque a gente está aqui, que a gente tem a nossa empresa, que a gente não mais nesse modelo tradicional, que a gente não tem que gerenciar tempo. Então tem que tomar cuidado para não passar o dia inteiro no computador, o dia inteiro Nossa!
né? Eu não fico com os meus filhos 8 horas. Gente, empreender não é a coisa que você. Não, se você está buscando flexibilidade pelo empreendedorismo, também tem que pensar sobre isso. Não é automático. A vida não é decisões automáticas. Ela espera de nós decisões. Então a gente precisa fazer escolha o tempo todo. E dá para fazer escolhas a todo instante, seja você empreendedora ou que queira voltar para o mercado dessa live, ou que já está e quer manter. Porque eu tenho amigas que falam, cara, eu amo o meu trabalho, eu tenho tesão no que eu faço, eu gosto e eu quero continuar dando atenção. Eu tenho uma amiga que ela voltava para casa na hora do almoço para amamentar o neném dela, depois voltava para trabalhar. Todos os dias, durante 2 anos, ela fez isso. Voltava para amamentar, sabe? Porque ela queria estar presente. E ela ama o trabalho dela, super bem sucedida, feliz e não quer largar o trabalho. E ela é Exato. maravilhosa. Todo mundo é maravilhoso. Se é o que você quer. E tem mãe também, né? Camila, que sabe conhecer, que fala: cara, como é bom ficar em casa. Curto ficar com os meus filhos. Eu acho isso um puta trabalho maneiro, ver eles crescendo. E me preencho. Então, é essa conexão com a sua essência, que você sair do trabalho para se conectar. O que eu quero? O que é legal para mim? Qual é o meu modelo hoje de vida? Uhum. Então, é se escutar, não é seguir um modelo pronto, né? É se escutar e ser fiel à sua verdade, aquilo que vibra. Essa é a parte difícil de encontrar a nossa verdade. Eu acho que esse é o trabalho, gente. A gente olhar para nossas vozes, entrar em contato, ter intimidade e também ser respeitosa e ter compaixão com você mesma, sabe? A gente foi talvez criada, muitos de nós, sem ter ferramentas para isso, né? Então agora, como adultas e líderes, a gente tem que buscar essas ferramentas se a gente está se sentindo mal. Tem muitas ferramentas, e aí eu também parto do princípio da autorresponsabilidade. Eu Hum, sou quem precisa cuidar de mim. Essa é a diferença entre ser criança e ser adulta. Essa é a diferença entre ser a mãe dos meus filhos, né? E não ser a filha mais de uma mãe que tem muita dor por trás. Então, assim, quanto que eu hoje preciso buscar recurso para me olhar, para me escutar, para me conhecer, para me cuidar. Então, e aí não tem um destino final, não acaba esse não. processo. É todo dia se respondendo, se cuidando, se celebrando e sendo compassiva também, gente. Muito maravilhoso, Camila. Que conversa necessária. E eu tenho certeza que ela é a mudança que a gente precisa. E é com o tempo, a gente vai despertando tantas corporações, quanto cada indivíduo, cada ser humano que compõe essas corporações, dentro, fora do mercado de trabalho, é uma vida só, né? Então, necessário, absolutamente necessário. As mudanças já estão acontecendo. Executivos, profissionais já fazem escolhas que não levam em consideração apenas o salário, o pagamento de dinheiro, mas Não mesmo. flexibilidade, humanização, né? Então, empresas estão se destacando cada vez mais por se preocupar com seus funcionários como seres humanos, por se preocupar com a família. Então, palestras estão sendo levadas o tempo todo para dentro das corporações. Já é também esse movimento. Então, que a gente continue tendo esse eco no mundo, né? Que a gente continue se encontrando e fortalecendo umas às outras para que essa mudança se torne cada vez mais forte, mais concreta, mais perene na nossa sociedade. É assim que a gente Perfeito. vai mudar o mundo para os nossos filhos. E Camila, para nós mesmas, muito obrigada. De fala, coração, eu amei. pode te encontrar também. Gente, tô no @filhos no currículo. Vou ficar super feliz de encontrar vocês lá. Aline, muito obrigada. Seu trabalho é incrível, a gente é muito fã e continua aí semeando e trabalhando forte para essa transformação e pode contar com a gente, tá bom? Obrigada, obrigada, Camila. Um Um beijo, boa beijo. semana. Boa semana, gente. Se cuidem. Um beijo.